ao julgar essa ação direta de inconstitucionalidade, seja negando o referendo a liminar e, em última análise, dando pela constitucionalidade da lei paulista, esta Corte estará dando um passo no sentido de interromper o ciclo de infortúnios causados pelo cancerígeno mineral. Muito obrigado. Todo amianto é nocivo, as entidades internacionais não reconhecem qualquer limite seguro de exposição e recomendam, sempre que possível, a sua substituição por outros materiais não nocivos ou menos nocivos. O Brasil assumiu o compromisso de substituição ao assinar a Convenção 162 da OIT e já existem os materiais sucedâneos ao crisotila, hábeis, inofensivos e de utilização recomendada pelo Ministério da Saúde. A autorização ao uso do crisotila, lembra a CNTI, já foi reconhecida por esta Corte em 2 acordos. Na ADIM 2396, relatora ministra Ellen, e na ADIM 2656, relator ministro Maurício Correia. Eu estudei o tema em profundidade e não estou convencido de que essa continua a ser a solução mais adequada. A Convenção também previu, e esse é um compromisso importante, que, constatada a existência e a viabilidade de substitutos ao amianto, os Estados-partes deveriam preferir esses substitutos ao amianto. Não faria sentido que a União assumisse compromissos internacionais que não tivessem eficácia para os Estados-membros. Menos sentido faria em questão que envolve a saúde das populações estaduais, que, em última análise, formam a população nacional. Não acredito que a União possa ter 2 caras, uma comprometida com outros estados e organizações internacionais e outra descompromissada para as legislações com os Estados-membros. Em matéria de defesa da saúde, matéria em que o Estado tem competência concorrente, não é razoável que a União exerça uma opção permissiva no lugar do Estado, retirando-lhe a liberdade de atender, dentro dos limites razoáveis, os interesses da sua comunidade. O exercício desta opção esvaziaria por completo o compromisso assumido pelo Brasil ao assinar a Convenção, que é conforme ao texto constitucional. Por fim, não me rendo a um argumento esposado pela requerente, que sugere que as fibras substitutas ao amianto também apresentariam riscos à saúde humana, sendo preferível que se continue a utilizar o crisotila. A literatura científica sugere que esses riscos são menores do que os relacionados ao crisotila. Sublinho que, enquanto o risco potencial das matérias-primas alternativas ainda precisa ser demonstrado, os danos relacionados à utilização do crisotila já se encontram plenamente demonstrados. As fibras alternativas são, neste momento, menos perigosas e a sua utilização atende ao artigo 10 da Convenção. Estou plenamente ciente de que a Lei Federal, número 9.055, não é objeto desta ação. Mas eu não vejo outra solução a ser tomada para o deslinde da questão, senão a da declaração da inconstitucionalidade da Lei Federal. Ela está aqui, diante de nós. Nós estamos tomando conhecimento da inconstitucionalidade de uma lei federal. Nós somos uma Corte Constitucional. Eu penso, senhor presidente, que se faz imprescindível o exame da conformidade da lei federal com o texto da Constituição do Brasil. Eu não posso fazer de conta que esta afronta não existe. Eu desejo, pelo menos do meu ponto de vista, afirmar essa inconstitucionalidade que eu não posso, em hipótese nenhuma, fazer de conta que não vejo. Há estudos científicos segundo os quais o uso do amianto é prejudicial à saúde daqueles que manipulam o material. A Lei Federal 9.505 parece-me violar o artigo 196 da Constituição do Brasil. Diante da inconstitucionalidade flagrante da Lei Federal, que autoriza o uso do amianto, eu não tenho dúvida nenhuma que essa inexistência, porque o que é afrontoso à Constituição não existe, essa inexistência torna perfeitamente compatível com a Constituição a competência dos Estados-membros para legislar. Exatamente, presidente. Eu agradeço ao ministro Menezes Direito, mas
assentada do mês de agosto do ano passado. Eu acompanhei o eminente ministro Marco Aurélio, mas reestudando a matéria e principalmente considerando o que foi votado após a minha fala naquela ocasião pelo ministro Eros Grau e agora com as razões apresentadas também pelo ministro Joaquim Barbosa, mais um alentado material que nos chegou, eu me vejo na contingência de pedir vênias, evidentemente, ao ministro Marco Aurélio, que acompanhei naquela ocasião, a reajustar no sentido de acompanhar a divergência. Em matéria de proteção ao meio ambiente, em matéria de defesa de saúde pública, nada impede que a legislação estadual e a legislação municipal sejam mais restritivas do que a legislação da União e a legislação do próprio Estado em se tratando dos municípios. Ou seja, mais protetiva. Mais protetiva. Mais protetiva a legislação sem estadual. dúvida, mais restritiva, mais protetiva, evidentemente. Isso nunca foi contestado. Então, por essas razões, senhor presidente, peço vênia para reajustar o meu voto e indeferir a cautelar. A convenção já categoriza a legislação, vamos chamar federal, sobre o assunto, de norma de eficácia progressivamente atenuada. A legislação nacional sobre a matéria há de conter disposições de atenuação da sua própria eficácia gradativamente ao ponto de chegar à exaustão, de simplesmente se proibir a permanência no mercado do asbesto. De maneira que, retomando o discurso do ministro Joaquim Barbosa, também por incrível que pareça, a norma estadual, no caso, cumpre muito mais a Constituição Federal no plano da proteção à saúde, evitar riscos à saúde humana, à saúde da população em geral, dos trabalhadores em particular e do meio ambiente. A legislação estadual está muito mais próxima dos desígnios constitucionais e, portanto, realiza melhor esse sumo princípio da eficacidade máxima da Constituição em matéria de direitos fundamentais e muito mais próxima da OIT também do que a legislação federal. E como estamos em sede de cautelar, há dois princípios que desaconselham o referendo a cautelar. O princípio da precaução, que busca evitar riscos ou danos à saúde e ao meio ambiente para gerações presentes, e o princípio da prevenção, que tem a mesma finalidade para gerações futuras. Nesse caso, portanto, o periculum in mora é invertido. E a plausibilidade do direito também contraindica o referendo a liminar, a cautelar. Senhor presidente, eu, portanto, pedindo todas as vênias, acompanho a dissidência e também não referendo a cautelar. Ministro Eros Grau suscita uma questão que é extremamente relevante. Por quê? Porque se reconhecer a inconstitucionalidade da Lei 9.055 de 95, editada pela União Federal, supostamente veiculadora de normas gerais, então, em tal situação, a possibilidade de o Estado-membro legislar sobre aquela matéria será ampla. O ministro Joaquim Barbosa, em seu elaboradíssimo voto hoje proferido, mostrou as graves consequências resultantes da utilização desse material. Portanto, a lei paulista, a mim me parece, estaria, na verdade, reforçando este dever estatal de proteção à saúde. Tanto que o eminente ministro Carlos Brito, em seu voto, agora proferido, menciona esse aspecto, essa singularidade de que o legislador local talvez tenha tido uma percepção mais clara, não é, da sua obrigação constitucional de prover recursos, meios, elementos destinados a tornar efetivo o respeito a esse direito fundamental. O que me parece, e eu acompanho aqui, portanto, o raciocínio do eminente ministro Eros Grau, é que, por todas as razões já expostas e adiantadas pelo ministro Joaquim Barbosa, e diante, inclusive, dos termos de conversão internacional a que o Brasil aderiu,
é reconhecido o perigo ou a nocividade à saúde que o uso do amianto nessa modalidade representa para a saúde. Há realmente fundamentos para o entendimento razoável de inconstitucionalidade da lei federal.